Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou falando sobre fé, esperança e cura com Adilson Ramachandra. No bloco anterior, Adilson, você falou, sobre uma pergunta, que uma paciente se fez do porquê eu e uma voz, por que não? Acho que quase todos se perguntam, mesmo que saibam por que eu, né? Então, existem vários casos onde a fé foi um diferencial no tratamento desse paciente? Sim, muitos. O próprio autor, assim, praticamente, ele é dividido assim, né? O livro Fé, vários relatos, Esperança, vários relatos e realmente casos de cura. E aí muita gente pensa na cura como uma melhora, mas houveram casos de cura que na realidade a pessoa passou por uma cura num outro nível e ela desencarnou mesmo, né? Agora outros casos, um exemplo, uma mulher que no dia que ela percebeu que ela perdeu a guarda das 3 filhas, ela recebe o diagnóstico que havia voltado o câncer de mama e de repente, assim, ao invés de sentir que a vida dela estava desmoronando, ruindo, falindo, ela sente que ela não sabe explicar por quê. Ela recebeu algo assim enorme de uma fé espiritual, assim, algo dentro dela, assim, como se fosse uma dádiva e que ela teria que olhar agora para a vida dela como algo muito maior, como algo assim, como ela nunca havia olhado antes, ela se perceber melhor, ela se amar mais, ela saber que ela teria que amar muito até aquele estado do qual ela se encontrava, se ela quisesse sair deles para poder estar próxima minimamente das filhas, já que ela havia perdido a guarda, né? É um relato muito bonito que tem no livro. Aí existe também um outro que eu fiquei bastante tocado assim, na leitura, que uma pessoa extremamente religiosa, que dava aula de ciência espiritual, ela percebeu que ela estava com um linfoma, já havia se espalhado pelo baço, o sistema linfático, e ela sabia que ela poderia ter pouco tempo de vida. Ela criou um roteiro, Giovana, assim, de detalhes que ela deveria mudar na vida dela, ser mais grata, olhar com outros olhos a vida em situações dos quais ela não aceitava, ela comunicar para as pessoas, ela não ficar sozinha, né? Porque há relatos de pessoas que ficaram só entre o marido e a mulher, e aí ficou muito mais difícil ela poder compartilhar aquilo com as pessoas, e ela foi entrando num estado mais integral com ela mesma, do qual ela foi saindo desse quadro. E aí ela relata depois, né, que assim, o mais importante, inclusive, é você passar a sua experiência adiante, porque muita gente não acredita, mas quando conhece casos desse tipo, as pessoas ficam muito tocadas, acende a fé, as pessoas têm mais esperança, né, como um médico que ele era veterinário, ele teve um câncer de garganta, e ele, enquanto conviveu com aquele câncer, ele falou assim, olha, aquele câncer foi mais completo que a minha própria faculdade, porque eu comecei a perceber coisas no consultório e tratar dos animais de uma maneira como até então nunca havia tratado. Né? É interessante, né, porque acontecem esses agentes catalisadores para a sua transformação. Sim. Então, normalmente, a gente conta esses relatos para as pessoas mais próximas. Sim. No entanto, pesquisadores estão sabendo, né, que alguma coisa acontece quando a pessoa Exatamente. tem aquela fé capaz de modificar alguma situação. Há estudos já comprovando a eficácia da fé? Sim, da fé, da oração, né? E de pessoas que têm uma vida prática religiosa, seja ligado com algum tipo de entidade, uma igreja, um centro espiritual, ou uma meditação, ou a pessoa ela tem realmente a prática da oração como filosofia de vida mesmo. Na própria Universidade John Hopkins, o Dr. Jeff Levin, ele tratou de uma série de casos dos quais pessoas que tinham práticas espirituais constantes, né, na vida diária, e pessoas que não tinham, quais as diferenças? As pessoas que tinham essas práticas, de alguma maneira, elas ficavam menos tempo internadas, os sintomas eram mais leves, e elas tinham um processo de recuperação maior conforme, lógico, o entendimento da doença, que é muito importante, né, ver a doença como um caminho de cura,
mesmo, e não como um processo destrutivo dentro de você, mas isso começou a ser mensurado, e aí começaram a chamar grupos de oração. Assim, vamos pensar numa pessoa que ela é ateísta, ela é materialista, ela não acredita nisso, e ela nem sabe que está recebendo orações. E vamos passar orações para esse grupo, e para um outro grupo, esse grupo vai ficar isolado por pessoas mais ou menos no mesmo tipo de estágio, ali principalmente pacientes com câncer mesmo, e ver como elas reagem. As pessoas que receberam orações, Giovana, tiveram uma melhora muito mais rápida. E aí, assim, o Dr. Larry Dorsey, num livro chamado Rezar é um Santo Remédio, ele dá vários relatos de casos, pessoas de grupos religiosos acharam que isso era uma heresia. E começaram no mesmo momento, nos dias que aquele experimento estava sendo feito, fazer orações para que aquele experimento falhasse. Bom. Porque elas não concordavam com aquilo, achavam que aquilo era uma heresia, né? Como é que você pode medir a fé? Você pode ficar provando, tentando provar que Deus existe, e alguns experimentos falharam. Então, assim, existe um outro livro dele que fala assim, rezar, além do rezar é um santo remédio, assim, cuidado com o que você pede nas suas orações, porque você pode ser atendido. Então, às vezes, você não pode pedir para que você seja curado, porque aquilo ali está fazendo um trabalho na sua vida. Se você se curar, você pode passar por aquele estágio comum que os médicos já sabem, né? A pessoa é curada, passa um mês, e após isso, ela tem uma piora. Em 3 dias, ela desencarna. Então, às vezes, você tem que saber qual é o estágio que você pode receber e que tipo de oração você pode receber. Mas existe sim relatos, e inclusive comprovados por grupos dentro de universidades médicas. Certo, e é interessante que essas universidades, principalmente no exterior, né, estão se voltando para isso. Então, com certeza, né, orar é um santo remédio, rezar é um santo remédio. Sim. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso depois do nosso intervalo. Voltamos já já.